Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, infelizmente, abrindo aqui amanhã com uma notícia péssima, né? Um atirador, 18 anos o cara, né? Já um homem já, tirou a vida de 14 crianças nos Estados Unidos. É óbvio que a mídia já está usando isso para dizer, olha aí como é ruim essa história de arma, não pode dar arma ao cidadão. Inclusive, lá também está o bafafá por causa disso. Eu vou primeiro passar as informações que eles estão falando aqui, dos principais portais da internet, porque está em todos eles, né? Uma notícia muito importante, afinal 14 crianças perder a vida de forma trágica dessa maneira, nas mãos de um atirador, em um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, onde a segurança é maior, tudo é maior, a infraestrutura, a qualidade de vida, etc. Realmente chama a atenção não só do país em si, mas do mundo inteiro. De alguma forma, direta ou indiretamente, os Estados Unidos influenciam a todos. Então, já que é assim, vamos ver primeiro o que aconteceu, né? O que é que eles estão falando da notícia, e depois a gente descontamina e dá o nosso aspecto aqui da notícia. Vamos lá, matéria de 24/5/2022. Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas, nos Estados Unidos, deixou ao menos 15 mortos nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Isso foi dito em entrevista coletiva pelo governador do estado, Greg Abbott. O incidente foi registrado na escola Robb Elementary, na cidade de Uvalde, a 130 quilômetros de San Antônio, e o suspeito pelos disparos também faleceu no local, segundo as autoridades americanas. 14 crianças do segundo, terceiro e quarto ano e uma professora perderam a vida no ataque. A escola, uma elementary school, recebe alunos de 5 a 10 anos. O criminoso foi identificado pelas autoridades como Salvador Roma, de 18 anos. Não há, até a última atualização dessa reportagem, informações sobre as motivações do ataque. É claro, meus irmãos, que num caso desse sempre há especulações, mas essas especulações não é interessante para a mídia falar, porque muitas vezes envolve o quê? Games violentos e seitas. Seitas que servem ao mal. Toda vez que tropeça nesse assunto, você viu isso aqui no Brasil, né? Um dos policiais foram impedidos de relatar o que estava acontecendo, acusados de promoverem preconceito contra as religiões afro. Então as bruxarias que eles encontravam eles não podiam mais relatar. A gente ouviu alguma coisa no começo da operação. Da mesma forma, quando acontece isso aqui, e tem um documentário aqui no nosso canal, não lembro até o nome, não lembro mais, mas ele mostra o aumento do culto a Satanás. Inclusive o Papa dele chega a dizer que todas as religiões estão indo em direção a ele, e com isso, nesse documentário que a gente traduziu, as próprias autoridades dizendo que desde que esse movimento começou a aumentar assim, esse tipo de crime também tem aumentado. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Em 1966, Andrew LaVey fundou a primeira igreja de Satanás em São Francisco, que em certo ponto atingiu 10 mil membros. LaVey ofereceu a Bíblia Satânica e Rituais Satânicos, dois dos livros satânicos mais importantes. Surpreendentemente, quando a Bíblia Satânica foi primeiro publicada, vendeu mais que a Bíblia Sagrada, 2 para 1 em várias partes da América e 10 para 1 em algumas universidades. Ela ensina coisas que são totalmente opostas à bondade, à pureza e ao comportamento altruísta. Então, como a narrativa aqui é colocar sempre a culpa no direito do cidadão se defender, então esquece essa outra parte, omite a informação, diz que não está sabendo e vamos usar os eventos para apoiar a nossa causa. É isso que os caras fazem. Mas vamos lá. Além das perdas de vidas humanas, ao menos 13 estudantes deram entrada em um hospital da região com ferimentos e o banco de sangue da cidade fez um pedido para doações. Uma criança e uma mulher de 62 anos precisaram ser transferidas para uma cidade vizinha, para um centro de saúde especializado em traumas. No começo da tarde, por volta do meio-dia, a polícia de Uvalde respondeu a uma chamada na escola do ensino fundamental Robb Elementary. Eles isolaram a área e pediram que os pais dos alunos aguardassem a liberação e entrega organizada dos estudantes em um local seguro. Nos Estados Unidos, o ano letivo termina em junho. É quando começam as férias de verão. A escola Robb Elementary estava em sua última semana de aulas. Tiroteios em massa têm se tornado mais comum nos Estados Unidos e o número de casos como esse tem aumentado nos últimos anos. Em 2021, foram 34 ataques em escolas, o maior número registrado desde 1999, quando iniciou a série histórica, segundo o levantamento do jornal The Washington Post.
Não há um balanço oficial do governo americano que resiste ao número de ataques com armas em escola do país. Desde que se assumiu a presidência dos Estados Unidos, Joe Biden tem advogado contra a venda de armas e pede maior controle federal sobre o tema. Tá vendo, família? A ideia deles é chegar aqui. Agora, o que é que tem que olhar que está sendo feito desde 1999? Você vê um verdadeiro ataque, crimes sendo cometidos em séries, em filmes e tudo que se vê, até jornais, atacando direto, principalmente essas celebridades que estão aí. Eu estava assistindo um podcast mesmo aqui, esses dias, que nem aguentei assistir todo, assisti um pedaço. E o cara dizendo, não, eu sou melhor do que Jesus, eu sou mais do que ele. E o pessoal, os inscritos, completamente alienados, dizendo que ele tá zoando, é zoação dele, olha como o cara é zoador. Essa é a mentalidade que essa turma forjou. Sempre se teve arma nos Estados Unidos, sempre teve acesso. E isso não acontecia. Por quê? Porque as pessoas eram ensinadas a amar o próximo através do evangelho. Começaram a combater o evangelho como se fosse uma coisa ruim para a sociedade, que promovia o preconceito, que promovia a diferença entre as pessoas. E com esse entendimento, começou-se a fazer tudo isso, legalizar que se ataque especificamente a religião cristã, enquanto enaltece as outras e cria privilégios. Porque hoje você pode, por exemplo, aqui no Brasil, não é? Você pode fazer um vídeo criticando Jesus Cristo, dizendo que é isso, que é aquilo, que era um impostor, que é uma mentira. Você pode fazer isso. Inclusive Discovery mesmo, tem vários vídeos assim, várias matérias deles assim, e eles têm o direito de fazer. Porém, se você fizer de alguma religião de matriz africana, já vai para preconceito, você já vai responder criminalmente por isso. Então veja, estão criando privilégios e o resultado disso na sociedade tem sido altamente prejudicial. As estatísticas que eles mesmos apresentam não mentem. Desde 1999, que aí é que você vê, né, os últimos filmes bons que a gente tinha, que ainda tinha aqueles valores da sociedade mais conservadora, né? O homem ali que protegia a mulher, a família, né? Quantos filmes a gente viu com Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, onde ele ia ali lutar pela família, tinha que enfrentar aqueles inimigos todos, ou fazer um resgate, um tipo de operação, enfim, sempre em defesa da família. Agora não está mais assim. Então o jovem, hoje, ele passa o dia, direto ou indiretamente, com coisas de cultos satânicos, com doutrinas anticristãs, 24 horas por dia, e cada vez mais afastado de Deus, além de, dentro dos próprios jogos, que na minha opinião, eu que sou game, sei muito bem do que estou falando, jogo para criança não deveria ter nada com realidade. Deveria ser jogo infantil. Assim como os filmes de uma locadora, você não vai na seção adulta e pega um filme daquele e dá para o seu filho. Você não pega um filme como Jogos Mortais e coloca para o seu filho assistir, ele tem faixa etária. O jogo é muito pior, porque o seu filho não vai só assistir. O seu filho vai fazer todas as coisas acontecer. Aliás, ele vai fazer as coisas dentro daquele mundo, que é um terceiro mundo. É uma realidade. E os pais não entendem isso, acham que jogo é brincadeira e ponto final. E não é. É uma coisa muito errada que os pais fazem. Só que quem está desperto sabe muito bem qual é a jogada. Regra de 3. Eles criam um problema. Com um problema criado, a população pede uma solução. E eles aparecem com essa solução. Aqui, a única coisa que não tem culpa é a arma. Óbvio que ela não tem culpa. Se não fosse com uma arma de fogo, seria com uma faca. Seria com uma pedra. A pessoa, quando quer tirar a vida de outra pessoa, só Deus para entrar no coração dela e impedir. Mas não se leva isso em consideração. Ah, mas o desmantelo seria menor. Não, não teria desmantelo se as pessoas continuassem sendo incentivadas a seguir a moral, os bons costumes, porque embora cada um tenha a sua fé, de acordo com as escrituras e no que a gente acredita, só existe um caminho que leva a Deus. Você pode ter a religião que for, mas o caminho, como ele mesmo disse, eu sou o único caminho. Jesus é a ponte que leva à salvação. Se a pessoa não aceita, é problema dela, mas não muda a realidade. Então eles começam aqui, ó. No ano passado, Biden chegou a apresentar uma proposta limitando o acesso, mas o assunto no país é bastante polarizado e o direito de portar armas está na segunda emenda da Constituição americana. Então o que eles estão falando aqui, né, é que deveria se tirar o direito do cidadão americano se armar. É isso que eles estão falando aqui. Pegando o evento, né, um momento desse, que fica todo mundo, né, vendo crianças, meu amigo, tem uma vida toda pela frente, perdendo a vida assim por nada. E repito, se esse camarada fazia parte de alguma seita, ou se passava o dia todo jogando um game como Fortnite, Counter-Strike, etc., isso também vai ser deixado de lado. Vão passar o assunto bem por cima.
Sempre que o Estado tenta controlar o acesso a esse tipo de equipamento, grupos lobistas recorrem à justiça para derrubar a decisão. Então eles já classificam aqui, ó, grupos lobistas, ou seja, pessoas que estão interessadas na venda de armas. Eu mesmo, se fosse americano e estivesse aqui dizendo o que eu estou dizendo lá, eles iam dizer que eu também sou lobista, eu estou recebendo algum para dizer isso. Agora, é óbvio que qualquer pessoa que raciocinar sabe que um povo que tem a condição de se defender jamais será escravo. E ainda mais quando a gente fala de Brasil, né, meus irmãos, onde o Estado é totalmente omisso, incapaz de proteger o cidadão, e nós temos que se submeter à vontade deles. Engraçado que caras como o Lula, né, que defende isso aqui, Estatuto de Desarmamento contra a vontade do povo, é engraçado que ele anda com segurança com metralhadora. Né? Vocês já perceberam isso? Os caras defendem uma coisa e faz outra. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que prestar atenção, independente de políticos, porque, eu já disse a vocês, eles todos juntos, a patota deles é que fazem tudo de pior para o povo. A gente tem que ficar de olho nas propostas, nos passos que eles estão dando, os projetos criados. É isso que dá para fazer, infelizmente. A matéria deles já se encerram por aqui. Deve aparecer ainda muitas informações. Se vão ser verdadeiras, o tempo é que vai dizer. Mas, meus irmãos, se vocês lembrar dos vídeos que nós já fizemos, repito, dê uma olhada aí no canal. Você vai ver que existe realmente uma ascensão, uma adoração, uma idolatria ao mal. E isso é óbvio que se vira contra a sociedade. Quando as pessoas tinham a noção do valor que é uma vida, que existe um Deus criador e que a pessoa não é uma obra do acaso. Não, você é um acidente que aconteceu por acaso, como eles querem que você acredite. A ciência quer que você acredite nisso. E as pessoas que realmente foram inteligentes nesse mundo e perceberam como é complexo o seu corpo, o próprio ecossistema do planeta, os animais e etc. O código genético nosso, se você for pegar um só, cabe uma biblioteca de informação dentro. Como o Dr. Menezes mesmo dizia, isso não pode ter acontecido por acaso. Você não joga um preenchente o 5 dentro do mar e espera sair o 6. Isso não acontece. Se fala de evolução de espécie. Ah, você saiu da água e saiu evoluindo. Você não vê uma espécie acontecendo isso agora, porque esse processo é eterno. Deveria ter sempre um animal, por exemplo, a galinha começasse a voar agora. Mas a galinha continua ali, sem dente e sem voar. Então não há uma só espécie que você possa analisar. Mas quando você usa esses argumentos, aí é o que? Você é anti-ciência. Você é anti-ciência. E com essa historinha, eles vão promovendo essas agendas, que é acabar com a espiritualidade. Ela faz parte da grande agenda da elite. E essa é uma das principais pautas. Olha, vamos tornar o homem materialista, porque dessa forma, meu irmão, fica muito mais fácil chegar na alma da pessoa. As pessoas estão se tornando desalmadas. É o que a Bíblia dizia, que no fim, no início das dores, as pessoas estariam amante de si mesmo, o amor se esfriaria. E por o amor se esfriar, todas essas coisas começariam a acontecer com antecedência. E aí quando você analisa, é o que eu peço. Quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Às vezes essas informações parecem, não, isso é discurso de crente e tal. Mas não é. É só você fazer uma análise. O que é que aconteceu dos anos 90 para cá? O que é que está acontecendo? Qual foi o resultado na sociedade em si? E aí você começa a ver, meu irmão. Então, fica aqui os nossos pêsames a essas crianças que se foram, que perderam a vida. E fica o reforço também, meu irmão, para que você ensine ao seu filho os passos que eles devem andar. Antigamente, o menino com 15 anos, 14 anos, já estava pronto para assumir os negócios do pai. Já tinha até família dependendo. Já hoje o cara tá com 40 anos, jogando Fortnite e dizendo: mamãe, eu quero leite com Nescau. Agora me diga se isso é saudável, meu irmão. Você acha que isso é saudável? Deixa essa pergunta aí para vocês. Nós voltaremos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador para você, meu irmão. Fiquem todos com Deus. Que Deus proteja vocês e suas famílias. Um abraço e fui.